Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais traiçoeiras da liderança. Como é que a gente diferencia um líder que é genuinamente eficaz de um que está só, bem, ocupado? O nosso objetivo aqui é aprender a focar no sinal, naquilo que realmente importa, e eliminar o ruído na hora de avaliar o verdadeiro desempenho de um gestor. Então vamos direto ao ponto. De um lado, a gente tem aquele líder com a agenda sempre explodindo, que vive apagando incêndio e centraliza todas as tarefas. E do outro, o líder que foca no que é essencial, que age de forma proativa e, o mais importante, capacita a equipe. A pergunta que vai guiar a gente hoje é: qual desses perfis realmente gera valor? Para começar, a gente precisa quebrar o grande mito do líder ocupado. É muito fácil, sabe? Cair naquela armadilha de achar que um calendário cheio e uma caixa de entrada lotada são sinais de um trabalho bem feito. Mas, como a gente vai ver, na maioria das vezes, isso é só ruído. E essa citação do livro Essencialismo é simplesmente brilhante, porque ela mostra o perigo dessa mentalidade. A cultura de estar sempre ocupado acaba desestimulando justamente as atividades que definem a liderança de verdade. Pensar, refletir, explorar novas ideias. No fim das contas, a gente troca o que é essencial pelo que é trivial. Tá, mas por que isso acontece? Por que tantos líderes acabam se afogando no trabalho operacional? A resposta, muitas vezes, está numa falha fundamental na transição de responsabilidades, um conceito que o modelo do pipeline de liderança explica muito bem. Olha que interessante isso aqui. Esse é o detalhe da primeira e mais crítica transição na carreira de um líder. A pessoa deixa de ser um contribuidor individual focado em fazer o trabalho para se tornar alguém que precisa garantir que o trabalho seja feito pela equipe. É uma virada de chave, né? Total. E é aqui que mora o perigo. Quando um líder não consegue fazer essa transição, ele acaba voltando uma casa no tabuleiro. Sabe, em vez de delegar, de planejar, de motivar, essa pessoa volta a executar as tarefas operacionais, basicamente fazendo o trabalho que deveria ser da sua própria equipe. E o ponto crucial é que o estrago vai muito além da sobrecarga do próprio líder. Como o livro Pipeline de Liderança destaca, essa atitude simplesmente bloqueia o crescimento da equipe inteira. Se o líder faz o trabalho, os liderados não aprendem, não se desenvolvem e o fluxo de talentos da empresa, ele fica completamente entupido. Certo, já entendemos o problema. E agora? Qual é a saída para essa armadilha toda? A solução está em adotar uma nova mentalidade, que o autor Greg McKeown chama de essencialismo. A filosofia é simples, mas é muito poderosa. Fazer menos, só que melhor. Vamos deixar isso bem claro. Essencialismo não é sobre ser minimalista ou fazer menos por fazer. É a busca disciplinada, intencional por aquilo que é vital. É investir tempo e energia somente nas coisas que realmente importam e que vão gerar a maior contribuição possível. Para ilustrar, imagina essa imagem. Esse é o caminho do não essencialista. Toda a energia e esforço são distribuídos em 1 bilhão de atividades diferentes. O resultado? Um progresso mínimo em muitas direções, mas nenhum avanço de verdade em nenhuma delas. Sabe aquela sensação de estar correndo muito para ficar no mesmo lugar? É exatamente isso. Agora, olha só o contraste. O essencialista usa a mesmíssima quantidade de energia, mas a concentra em pouquíssimas atividades que são vitais. O resultado é um avanço gigantesco naquilo que realmente move o ponteiro. É a diferença clara entre só estar em movimento e realmente fazer progresso. Com essa mentalidade essencialista em mente, a gente finalmente consegue definir qual é o verdadeiro trabalho de um líder. No fim, se trata de ter a clareza para separar o sinal, ou seja, as atividades essenciais, de todo o resto que é só ruído. E esse sinal se resume a 2 funções primordiais. Primeiro, desenvolver as pessoas da equipe, garantir que elas estejam crescendo e se tornando melhores. E segundo, atuar como um facilitador, removendo todos os obstáculos que impedem a equipe de fazer o seu trabalho e que bloqueiam o fluxo do pipeline de liderança. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como a gente aplica isso? A gente precisa de um novo critério de avaliação, um que ignore essa métrica da ocupação e foque no que realmente importa. Esse quadro aqui é uma ferramenta de diagnóstico fantástica. O líder não essencialista tenta ser tudo para todo mundo, contrata com pressa, sem critério e não tem uma estratégia clara, porque para ele tudo é prioridade. Já o líder essencialista adota o menos, porém melhor. É absurdamente seletivo na hora de formar a equipe e define um único objetivo essencial que guia todas as ações. E é aqui que está o pulo do gato.
Quando um líder define um propósito claro, um propósito essencial, a equipe inteira se sente capacitada. As pessoas entendem exatamente qual é a sua contribuição, os papéis ficam claros e aquela ambiguidade que gera retrabalho e frustração, ela simplesmente some. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande mudança que a gente está propondo é sair de uma liderança reativa, cheia de ruído e distrações, para uma liderança proativa e intencional, focada exclusivamente no sinal. E para fechar essa ideia com chave de ouro, olha só essa citação do Jeff Weiner do LinkedIn. Ele resume perfeitamente a filosofia essencialista aplicada à liderança. A verdadeira força não está em fazer mais coisas, mas em fazer as coisas certas de uma forma excepcional. E para encerrar, fica a reflexão para a gente levar. Olhando para o nosso dia a dia, para as nossas equipes, para a nossa organização, o que é apenas ruído e o que é verdadeiramente o sinal. Separar um do outro pode ser a decisão mais importante para o sucesso de uma liderança.